É, galera, e o Leão acabou vencendo fora de casa, para mim inesperado. Vou ser bem sincero, aqui não sou hipócrita nem mentiroso. O Sport acabou vencendo fora de casa a equipe do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, lá no Castelão, por 2-1. Isso a gente vai falar após a vinheta. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, e o Leão acabou vencendo no Castelão, não é o Castelão do Ceará, é o Castelão do Maranhão. A Bolívia querida, o Sampaio Corrêa, o Tubarão por 2-1. O Sport venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 no Castelão pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B. Essa noite, nesse domingo, o Leão abriu o placar, né, com o Filipinho, numa jogada lá do Alan Ruiz, que toca para o Juba, olha, levanta, o Love deixa passar, o Filipinho vem, entrando pela esquerda, dá aquela pancada, faz 1-0 aos 11 do primeiro tempo, mas o Tubarão buscou empate aos 24. Não foi o Pimentinha não que fez o gol, tá, torcedor? Foi o Ítalo que fez o gol, né? E depois, lá no segundo tempo, depois no finalzinho, o Wagner Love lá, ampliando sua artilharia, fez 2-1, a bola acabou sobrando no pé dele. O Wagner fez e com isso o Sport volta ao G4. O Sport não sai do G4, mesmo que o Vitória ganhe, né? O Vitória ganhando, ele vai para primeiro colocado e empurra o Sport para quarto. Na próxima rodada, o Sport joga com o CRB. Foi boa essa vitória do Sport, já que é a segunda. A gente vem sempre falando, olha, se não ganhar jogo fora de casa, independente com quem for, não sobe. Você vê o Novo Horizontino, tá lá na cabeça porque ganhou muito jogo fora de casa. Ganhou de um concorrente direto, que é a equipe dos Carvoeiros lá, o Criciúma. O Vila que tropeçou, então foi uma rodada muito interessante. O Vila tropeçou em casa, né, e já deu uma pressão lá da torcida, e eu vou falar depois, essa terça-feira eu vou fazer uma análise pós-rodada, não amanhã. Amanhã é muita correria. Né? Então, a equipe do Vitória, do Sport, o Vitória, se jogar e ganhar, ele vai para primeiro, tá? Ele vai para primeiro porque ele vai para 37 pontos, né? Vindo a tabela aqui, o Novo Horizonte tem 36, o Vila tem 35, o Sport igualou com 35, ficou em terceiro, e o Vitória está em quarto com 34, com um jogo a menos. Ele vai jogar e o Criciúma fica em quinto. O Criciúma está em quinto na tabela com 34 pontos. A equipe do Criciúma. Então o Sport vai tornar a jogar contra o CRB, né? A próxima rodada o Sport vai jogar contra o CRB. Eu estou um pouco afônico aqui, torcedor. Então o Sport vai jogar contra o CRB na próxima rodada. Jogo que o Sport precisa vencer, né? Já que perdeu para o CRB, mas não jogou agora porque foram partidas adiadas. E por que o Sport precisa tanto dessa vitória, torcedor? Porque o próximo jogo, o Sport vai lá jogar agora contra o Tigrão, né? Vai jogar contra o Vila Nova, lá em Goiânia, dentro dos domínios. E o Vila Nova está com uma pressão danada também por não ter ganhado os jogos dele. Então o Vila Nova vai estar com uma pressão danada em cima do Sport. Falar um pouco do jogo, falar um pouco do que veio a escalação do Sport nesse jogo, né? Esperado, que há muita cobrança, veio. O Sport jogou com Renan, Filipinho, Sabino, Thierry, Eduardo. Né? A gente sempre fica naquela ou Eduardo ou Everton, né? Os dois, dão 6 por meia dúzia, né? Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, aí Alan Ruiz com a 8 no meio de campo, fazendo meia de criação. Luciano Juba, Facundo Lambandeira e Wagner Love. Né? Depois ele fez algumas alterações aí, mas de tanto pedir, o Alan Ruiz jogou. E aí, o que é que você achou do jogo, Drayton Madeira, do Alan Ruiz? Eu vou ser bem sincero, ele ainda está muito pesado e está fora de ritmo, mas só ganha ritmo quem joga. Agora, o que eu cobro muito é porque ele não botou o Alan Xavier mais uma vez. Ele tem que botar esse menino, que esse menino é bom de bola, tem um toque de bola e é mais rápido, ele joga de primeira, enfim. Mas é cabeça de treinador. Por quê? Porque o jogador tem que estar se movimentando para pegar cancha, já que muitas vezes os caras que saíram do esporte, né, que tiveram tanta oportunidade, a gente não entende porque às vezes os meninos da base não têm a oportunidade necessária. Né? O Alan Ruiz tem um bom pai, participou da jogada do gol, começou a jogada com ele, quando ele mete na área ali, para o Juba fazer aquela jogada, levantar a cabeça, aí dá o tapinha de lado, Wagner sai da frente, o Filipinho entra, arruma, bate de esquerda, faz 1-0. Mas ainda está muito lento, ainda está muito pesado.
Filipinho na esquerda. Filipinho é um jogador muito agudo, um jogador de velocidade. No entanto, o Filipinho é mais ala atacante do que propriamente um defensor, apesar de estar na esquerda no lugar de Cariús. O Sport vai ficar quase um mês sem Cariús, torcedor. Fora, e o Sport está necessariamente precisando de lateral. Porque, veja, com a contusão de um jogador, o Sport ficou com o Filipinho e a opção vai ter que procurar alguém da base, né? Ou improvisar alguém ali pela esquerda. Já está sem Fabinho há muito tempo, sem Jorginho. Sente falta de Jorginho, sente. Foi a primeira partida que o Sport conseguiu vencer. Mas venceu de quem? Venceu, acabou vencendo o Sampaio Corrêa, que não está tão bem, está lá em 15º, lá embaixo. Foi um jogo que eu esperava que vencer. Não, sou sincero, eu não achava que o Sport ia vencer, não. Né? Mas foi bom, o Sport acabou vencendo e bom. Entrou no G4 de novo, um tropeço da galera e fez a parte dele. A camisa pesada, que eu digo, eu converso com o pessoal de tudo que é estado, gente. A gente conversa com o torcedor do Novo Horizontino, torcedor do Criciúma, torcedor do Vila, torcedor do Atlético, torcedor do Ceará. A gente conversa sempre, os caras têm sempre comentando comigo e eu respondo a cada um. Sempre aí, se inscreve no meu canal que eu respondo um por um, cara. Não tem isso aqui. Aqui o canal é do povo. Então o que acontece? O Sport ficou notório que ele vai precisar mais de um lateral. Né? Chegou mais um volante, que eu acho que não era necessário, mas foi um bom volante. Para mim, precisaria mais de laterais, um lateral esquerdo, um lateral direito, meia e atacante. Zaga o Sport não precisa, volante eu acho que o Sport não precisava. Agora, como foi uma chance de mercado e é um bom volante, Felipe Ferreira, eu gostei da contratação. Não acho que é a mais necessária. Enfim, foi um jogo bom, uma partida que ficou, você observou muito o Pimentinha, cara, como ele dá gás. Como dá gás o Pimentinha no jogo. Esse cara caberia na equipe do Sport, eu falo isso há muito tempo, cara. É muito habilidoso, fez um salseiro ali do lado do Filipinho. Por quê? Porque quando o Filipinho, como ele é muito agudo, o Filipinho sobe muito, então fica um pouco desguarnecido o setor defensivo do Sport, que os volantes têm que cobrir. Os volantes do Sport não estão marcando bem, torcedor, ultimamente. Na minha opinião, eles não estão marcando bem. Tá muito, muito, muito frágil a questão dos dois volantes, tanto o Fábio Matheus como o Ronaldo Henrique, que não vem bem há muito tempo. Então fica complicada a situação da equipe do Sport aí nas suas laterais. Depois ele no final do jogo ele joga com 3 zagueiros. Eu particularmente eu gosto de 3 zagueiros, porque o Sport, o melhor time do Sport que eu vi jogar, foi o campeão da Copa do Brasil, jogava com um trio, né? Igor César e Durval. Jogava com um trio de zagueiros, porque os laterais, o Dutra, o Luizinho Neto, né, o Moacir, quando jogava, eles eram muito avançados, ou seja, os laterais faziam a função que era dos volantes. Eles abriam, quando os laterais subiam, os zagueiros abriam para cobrir, né, as costas. Quando metia a bola nas costas do Dutra, caía lá um Igor, caía um Durval, entendeu? Pelas laterais, mesma coisa do Luizinho Neto, do Moacir, do Diogo, tantos outros. Então é um esquema que teoricamente parece defensivo e não é. Eu gosto do esquema com 2 zagueiros, com 3 zagueiros. Por exemplo, nesse jogo contra o Vila, cara, fora, eu jogaria com 3 zagueiros. Já que os extremos do Vila, nesse jogo, agora o CRB no próximo, fora, eu faria 3 zagueiros. Por quê? Porque o Vila joga com os alas muito abertos, principalmente quando joga com o Ronald lá, caindo pela direita, é muito rápido, você vai dar uma canseira danada. O Sport vai jogar com o Filipinho ali, entendeu? E o Filipinho, como ataca muito, ele não tem um quê muito defensivo, vai ser muita pressão em cima daquela ala esquerda, e é ali que vai ser o caminho da roça. Por isso que hoje ele botou o Eduardo, que a torcida critica muito, mas o Eduardo marca mais do que o Everton. Entendeu? Como o Cariús marca mais do que o Filipinho. Tanto o Filipinho como o Everton são mais agudos. Então tem que ser muito bem, tem que ser uma cobertura muito bem feita. Foi um jogo em que o Sport conseguiu, conseguiu um bom resultado. 2-1. Não importa se joga bem ou mal, é aquilo que eu digo, tem que vencer. E quem não vence fora de casa não sobe. Então veja o Sport dos que estão lá, o que tem menos vitória, né, fora de casa. Então tem que se situar nisso. Né? A tabela não está brincadeira. Não está brincadeira. Está um time em cima do outro. A Novo Horizontino, Vila, Sport, Vitória e Criciúma. Isso aqui vai ter uma mudança de posição, porque eu tenho certeza que, de qualquer forma, vai ter que o Vitória, ele vai ganhar o jogo. Eu aposto que o Vitória ganha esse jogo, mas você vê que o Guarani, ó, bom trabalho do Lousa, cara, vale ressaltar aqui, ó. O Lousa está com 32 pontos. O time que eu esperava chegar, os 2 times eram o Ceará e o Atlético, cara. Né? O Ceará e o Dragão. E eles estão ali bem pertinho do outro. Um 9º
E em 11º. Então tá assim a classificação. Novo Horizontino, Vila, Sport, Vitória, Criciúma, Guarani. O Guarani chegou, viu? Com uma vitória, o Guarani faz a 35, ó. Uma vitória que o Guarani desce, se tiver tropeço na próxima rodada, o Guarani entra no G4. Bom trabalho do Lousa lá, né? E o Ceará, cara, eu esperava até mais. Eu digo sempre, o Ceará para mim é a maior decepção desse campeonato. E o Atlético também. Enfim, depois vem Guarani, Mirassol, Juventude, Ceará, Botafogo, Atlético lá em 11º, CRB, que é o próximo jogo do Sport, Ponte Preta, Ituano, Sampaio Correia, Tombense, Chapecoense, Avaí, Londrina e ABC. Aqui para mim já deu. Aqui para mim dificilmente vai mudar isso aqui, torcedor, eu sou bem sincero. Difícil, tem muito jogo do segundo turno. Eu digo, esses 3 últimos aqui dificilmente escapam disso aí. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. A rodada 20, né, que seria a rodada do retorno, digamos assim, vai ter Ceará dentro de casa contra o Ituano, Sport contra o CRB, Chapecoense, Mirassol, Botafogo, Juventude, ABC, Londrina, Avaí e Guarani. Atlético e Sampaio, Tombense e Criciúma. Criciúma perdeu um jogo dentro de casa, vai jogar com a Tombense fora. Novo Horizontino e Vila, esse jogo é muito importante. Ponte Preta e Vitória também fora de casa. Ponte Preta e Vitória. Então, ó, esse jogo é muito importante. O Vila pegou uma sequência, cara. Se ele não se recuperar, olha, tá em maus lençóis. Pronto, galera, é isso. Eu sou o Drayton Madeira, comentarista de primeira. Dá um like aí. Divulga o canal, a gente tá chegando perto de mim. Ajuda esse cara, que faz um trabalho sério. Não é fácil, eu faço trabalho sozinho. Tô aqui tarde da noite gravando isso aqui sozinho. É dureza, cara, editar vídeo, o equipamento não muito bom, às vezes zoado. Às vezes eu não posto muito vídeo. Pô, Drayton, por que você não posta muito vídeo? É porque não tem condições, cara. É muita zoada aí, tem minhas outras funções. Mas enfim, dá um like, ajuda a gente. Clica aí, mostra para teus amigos, divulga. Você tá fazendo um favor muito grande, cara, e ajudando esse cara. Um abração, fica na paz, fica com Deus.